Para entendermos como chegamos nos tempos de hoje, precisamos entender o início de tudo. Então eu peço que relembrem comigo o início de tudo. Para que Deus fez o ser humano? Com que finalidade Deus te criou? Como o início de tudo aconteceu? Em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Deus criou o sol, os luminares. Deus criou a água e ordenou que se separasse a porção seca. E de cada um deles que se gerasse animais, cada um segundo a sua espécie. E dentro desses 5 dias, Deus viu que tudo isso era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Gênesis 2. E Deus criou o homem do pó da terra. A sua imagem o formou, a sua semelhança o criou. Isso é mais profundo do que imaginamos. Como assim? Deus tem atributos. Para entendermos a profundidade disso, precisamos entender mais dos atributos de Deus. Deus tem 2 tipos de atributos. Os atributos incomunicáveis, que são qualidades divinas que não foram transmitidas para nós, seres humanos, como a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade. Mas também tem outros tipos de atributos de Deus. Os atributos comunicáveis, esses sim, que Deus transmitiu para nós na criação, como por exemplo o amor, a justiça, a verdade, a bondade, a misericórdia, a santidade, e um em específico, do qual eu quero me aprofundar, que é a pessoalidade. Não é personalidade, é pessoalidade. O que é isso, Ícaro? A pessoalidade é o atributo que diz que Deus é uma pessoa. Eu pergunto, o que é ser uma pessoa? Os estudos nos dizem que ser uma pessoa é ter razão, ter vontade e ter sentimentos. Ou seja, Deus pensa, Deus tem emoções, Ele sente, e Ele tem volição, Ele tem vontade própria. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso significa que um Deus que é pessoal criou seres pessoais. Com que finalidade? Com a intenção de se relacionar com eles, de manter comunhão com nós, seres humanos. Também somos pessoas, assim como Deus. Também pensamos, também temos sentimentos, temos nossa vontade própria. E por causa disso, com a intenção de se relacionar conosco, Deus nos deu o livre-arbítrio. Porque Deus não queria lidar com robôs, não queria lidar com inteligências artificiais, ou então com seres que não escolhessem o amá-lo, o obedecê-lo e o respeitá-lo. A gente vive em um tempo que as coisas facilitaram muito. Nós vemos por aí muitas ferramentas como a inteligência artificial. Um robô que nós damos ordens e ele de prontidão nos obedece, sem questionar, sem pensar e sem ter escolha de nos obedecer. E Deus, Ele não queria isso. Ele queria seres humanos que escolhessem obedecer, para que assim Ele se relacionasse com eles. Mas como consequência disso, chegamos na queda. Gênesis 3. Todo mundo já conhece a história. Eva cedeu à tentação da serpente e Adão cedeu à tentação do pecado. E chegamos no versículo que retrata a maior perca da humanidade. Gênesis 3, versículo 8. Ao ouvirem a voz de Deus, que andava no jardim ao fim da tarde,
Adão e a sua mulher se esconderam da presença de Deus. E o Senhor os chamou e lhes perguntou: onde estás, Adão? Eles foram confrontados por Deus. Aqui, o ato de se esconder, coisa que antes não era feito, tinha os seus motivos, tinha as suas razões. E eu lhe pergunto, quais eram elas? Outrora, nos capítulos 1 e 2, Gênesis nos mostra que Adão e Eva, eles desfrutavam de uma relação perfeita com Deus, uma comunhão harmoniosa com Deus, sem medo, sem vergonha. Portanto, depois que veio o pecado, eles temeram, eles sentiram vergonha de Deus. Isso é justo. Deus deu uma ordem, eles a descumpriram. Mas mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia, vai em busca do homem caído. Falamos da onisciência de Deus. Deus sabia que o homem estava pecando, Deus sabia que o homem tinha se escondido dele, mas Deus vai em busca do homem caído. E aqui temos a primeira fagulha da misericórdia, da graça de Deus. Muitos dizem que o Deus do Velho Testamento era um Deus que só punia, que só corrigia, mas aqui vemos que Ele já amava, Ele já nos amava, Ele já agia com misericórdia com os seres humanos. Não é o homem que vai atrás de Deus pedir perdão. Deus vai em busca do homem, em busca de reconciliação. A voz de Deus soa pelo jardim, querendo atrair novamente aquele casal para si. E Deus confronta o homem através de perguntas. E vemos a primeira pergunta da Bíblia, a primeira pergunta do Velho Testamento. Deus vira para o homem no verso 9 e fala: onde estás, Adão? Versículo 11, outra pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? Vejamos que essas interrogações não têm um aspecto punitivo. Deus não está perguntando isso para o homem com a intenção de puni-lo, de envergonhá-lo, de destratá-lo. Deus perguntava na intenção de trazê-lo de volta para si. E Ele não faz isso só uma vez. Em Atos, capítulo de número 9, versículo 4, Jesus encontra um dos maiores perseguidores da igreja e lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Também em Atos, capítulo 5, versículo 9, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, pergunta a Safira: por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Deus, Ele não tinha intenção de envergonhá-los, não tinha intenção de puni-los, mas de atraí-los de volta para si. E Deus pergunta: onde estás, Adão? Porém, mesmo com essa oportunidade de volta ter comunhão, de novamente ter uma relação perfeita com Deus, porque Deus estava de prontidão para perdoá-los, Adão desperdiçou mais uma vez a sua oportunidade. E o que ele fez? Ele usou um recurso que, estudando, vemos na psicologia chamado de transferência. Adão disse: Deus, eu até errei, pequei mesmo, mas a culpa foi dela. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. A culpa não foi minha. A culpa foi dela e sua, porque o Senhor me deu ela. E assim a história se segue. Tivemos naquele dia a pior perda. E não foi o jardim, não foram os frutos da vida, nem a paz e tranquilidade que reinava no Éden. A pior consequência que eles sofreram não foi o suor que haveria de derramar no rosto de Adão, nem as dores de parto que vocês mulheres sofrem até hoje. A pior consequência que eles sofreram foi a perda da intimidade com Deus.
foi a perda do relacionamento com Deus, da comunhão que outrora eles tinham com Deus. Na viração do dia, todos os dias, Deus vinha ter com Adão. Adão andava com Deus, conversava com Deus, e isso foi perdido por causa do pecado, da desobediência deles. E o homem se separa daquele que o criou. Mas e agora? Eu pergunto para vocês: acabou? A humanidade está agora destinada a viver sem Deus, destinada a morrer, a caminhar direto para o inferno? Deus, mais uma vez, com sua infinita misericórdia, ainda deixou um jeito para que nós, seres humanos, nos relacionássemos com Ele. Jeito esse que foi através do sacrifício de sangue. Logo após o pecado, Deus mata um animal, sacrifica um animal que foi morto por culpa do pecado, por culpa do erro de Adão e Eva. E com a pele do animal faz roupa para eles. E a partir dali, a única maneira de acessar a presença de Deus era através de sacrifício, era através de derramamento de sangue. Foi morto um animal para pagar o pecado de Adão e Eva. Mas também um plano foi traçado para que não acabasse ali. E o tempo foi passando e a humanidade continuava se afastando cada vez mais de Deus. Agora, os seres humanos tinham o que chamamos de natureza pecaminosa. Tínhamos dentro de nós aquilo que nos afasta de Deus. Temos até hoje. E como nos aproximar dele, tendo aquilo que nos afasta dele dentro de nós? A humanidade só foi se afastando de Deus. A primeira pergunta da Bíblia, do Velho Testamento, é: onde estás? Uma pergunta de Deus querendo se aproximar do homem. E chegamos a um ponto de que a primeira pergunta do Novo Testamento está escrita em Mateus capítulo 2, versículo 2, da qual diz: os magos perguntam dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? No Velho Testamento, Deus vai em busca do homem, mas a humanidade foi se afastando cada vez mais, tanto que já não aguentávamos mais como seres humanos. E no início do Novo Testamento já vemos os seres humanos buscando a Deus, buscando um Deus para se relacionar com eles. Estávamos todos destinados ao inferno, à morte eterna e à condenação. Mas há 2025 anos atrás, a nossa esperança nasceu. Ele veio dos mais altos céus e se fez carne. Veio para a terra para viver como um homem, para ensinar o homem a se relacionar com Deus. O livro Mais que um Carpinteiro retrata historicamente que a época em que Jesus nasceu era uma época distante de Deus. As pessoas, elas não viam Deus como um amigo, como um pai com quem conversar, com quem desabafar. Elas viam a Deus como um carrasco, que estaria de prontidão esperando eles errarem para os punir. Eles viam a Deus como um médico que às vezes, quando eles pediam, poderiam ser curados, ou então como um vereador qualquer, da qual pediam e só pediam e só pediam. As pessoas estavam longe de Deus, e até a oração delas era sem intimidade com Deus. Jesus desce dos céus trazendo uma nova intimidade, um novo jeito de se relacionar com Deus. Nós vemos isso em João 20, versículo 17, da qual diz: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo com o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus chamava Deus de Pai. Nós sabemos que ele era filho de Deus, mas ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. E aqui era um escândalo gigante para os fariseus e religiosos da época,
Porque como pode um ser humano se dirigir a Deus como um pai? Que tamanha blasfêmia eu dizer que sou filho de Deus. Eu estou me considerando igual a Deus? E eles consideravam Jesus como um grande escândalo para as pessoas. Eles oravam dizendo: Yahvé, Elohim, El-Gabar, Shalom, venha a nós. E Jesus nos ensina a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eram pessoas distantes da presença de Deus. E a própria presença de Deus, uma presença de um Deus que é onipresente, que está em todo lugar, era restrita a um lugar santíssimo, o tabernáculo. Um lugar que só poderia ser acessado por uma pessoa, uma vez no ano, dentre todos os seres humanos da terra. Pense comigo, como viviam aquelas pessoas sem isso que você sente? Sem essa conexão que você pode ter com Deus? Como eles viviam? Como eles andavam? Como eles pensavam? Somente o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Mas Cristo veio, nasceu, cresceu, iniciou seu ministério, ensinou as pessoas a como se relacionarem com Deus e cumprir o seu propósito. Subiu ao Calvário, ao Gólgota, se entregou pela nossa vida. E ele sobe naquela cruz ensanguentado, ferido, todo machucado. E quando ele olha aos céus, mais uma vez ele diz: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. E Cristo morre, a terra treme, o sol se escurece, perdeu aquele brilho. E todo o universo sente que o Filho de Deus morreu. Mas não só isso. Lá dentro do tabernáculo tinha uma separação do lugar santíssimo para o resto do mundo. Uma coisa chamada véu, o véu do templo. Véu esse que, se colocassem duas juntas de boi de cada lado puxando, ele não se romperia, de tão forte, de tão firme, de tão grosso que era aquele véu. Mas quando Jesus morre, como uma seda, ele se parte de cima a baixo. E eu vejo Jesus olhando para nós, olhando para você, dizendo: Filho, agora você pode se relacionar com Ele. Agora você pode acessar a presença de Deus. Não importa se você é branco, pardo, preto. Não importa se você tem muito dinheiro ou se você não tem nada. Não importa se você é muito inteligente ou se você não é culto. Não importa de onde você veio. Não importa o que você já fez. Não importa quem são seus pais, quem é sua família. Nada disso importa. Você pode se relacionar mais uma vez com Deus. Jesus morreu para que todos nós tivéssemos esse direito. Eu já falei isso aqui outrora, mas repito novamente. Eu lhe pergunto: por que Satanás te odeia tanto? Por que Satanás odeia tanto a Deus? Não é só oposição, querido. É um ódio. Um ódio mais profundo que o inferno, uma inveja mais venenosa que rasgou os céus. Porque antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, um anjo de luz, adornado de joias, o líder da adoração nos céus, que não adorava a Deus só cantando, só proferindo palavra, mas com só sua própria existência. O seu caminhar adorava a Deus. Ele respirava adoração para Deus. Só que o brilho o cegou. Ele viu o trono e quis sentar no trono. Não queria se curvar diante de Deus. Ele queria ser o próprio Deus.
Isso foi orgulho. E Deus o lançou de cima a baixo, rasgando os céus. E quando esse juízo rasgou os céus, ele viu algo pior do que a ira. Ele viu você, criado do pó, falho, quebrado, nada. Ele olhou para você, mas mesmo assim frágil, pecador, um escolhido, amado e perdoado. Ele viu você e ele sentiu inveja, porque Deus te deu o que outrora ele perdeu. Uma segunda chance, um lugar na glória, um lugar no banquete com Deus. E aí ele se enfureceu, porque ele viu que não podia vencer, mas que ele já tinha perdido. E você recebeu aquilo que ele nunca mais vai ter. Então ele fez disso a sua própria missão: profanar aquilo que Deus ama, arrastar a imagem de Deus pela lama, transformar o Éden em cinzas. Mas ainda assim, Deus redime. E é isso que Satanás odeia. Ele odeia o sangue que te salvou. Ele odeia a cruz que o quebrou. Ele odeia o Espírito Santo que se relaciona com você. Porque você, eu, pecadores arruinados, nos tornamos aquilo que ele jamais conseguirá ser de novo: um filho, um amigo de Deus. Então não, você não está só sob ataque, você é odiado, você é um alvo dele, você é invejado por ele. E toda vez que ele olha para você, ele lembra de tudo aquilo que um dia ele jogou fora, e do Deus que ele jamais poderá ter, poderá ser. Ele olha para você e lembra da intimidade que ele tinha com Deus, que hoje ele não pode ter. E celebramos isso hoje: o sangue que nos salvou, a cruz que derrotou o inimigo, a liberação da presença de Deus, o Espírito que Jesus nos deu para vencermos a ele. Mas eu me pergunto, como eu posso ter intimidade com Deus? Como eu posso alimentar esse relacionamento que nós temos com ele? Eu peço que você leve seus pensamentos aos seus familiares, amigos, e se pergunte: o que faz a relação que você tem com eles tão especial? O que faz essa relação ser tão boa, ser tão agradável? A ciência, a psicologia, fala que existem 3 coisas que tornam as relações especiais, que crescem o amor entre pessoas. Uma é o tempo investido, 2, os momentos compartilhados, e 3, as experiências que compartilham juntos. Esses são os principais geradores de intimidade, e através disso as pessoas conseguem convivências mais profundas entre si. E com Deus não é diferente. Precisamos conviver com Ele. Não podemos esperar ser íntimos de Deus só encontrando Ele aqui no domingo, no culto à noite. Não podemos esperar ser íntimos de Deus só encontrando Ele, falando com Ele uma vez antes de dormir. Deus quer de você convivência com Ele. Cristo morreu para que você tivesse convivência com Deus. Precisamos criar intimidade com Ele. Porque a intimidade se cria através de convivência, de constância e de regularidade. Como é nós que nós precisamos andar com Deus. E há instrumentos, formas e métodos para isso. Coisas que todo mundo que quer ter intimidade com Deus precisa na sua vida. A primeira é a oração. A segunda é o zelo pela sua palavra. E a terceira é a adoração.
Quero falar primeiro sobre o zelo pela palavra de Deus. Muitos veem a Bíblia somente como um manual de vida, como um caça-sermões, caça-pregações, como objeto de estudo hermenêutico e exegético, ou então até como um livro qualquer, um livro histórico, algo de historinhas. Mas nós precisamos ler a Bíblia além disso. Ler a Bíblia para redescobrir Deus, para ver Deus, para sentir Deus. Procure Deus entre as páginas da Bíblia. Tente sentir a essência de Deus em cada letra que está escrito aqui. Precisamos caçá-lo, procurá-lo e redescobri-lo através de cada história contada. Porque todas essas letras são a essência de Deus. Através delas conseguimos sentir o cheiro de Deus, um abraço de Deus, um toque de Deus. Precisamos ler a Bíblia além do normal, para termos intimidade com Deus. Em Oséias 6, versículo 3, diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ande com Deus lendo as Escrituras. Tenha comunhão com Deus lendo as Escrituras. Leia a Bíblia e redescubra a sua beleza, os seus atributos, suas obras, sua grandeza, sua misericórdia, sua justiça, a infinitude dele, a imensidão desse Deus tão poderoso. Leia com a finalidade de tê-lo, de conhecê-lo, de amá-lo, de andar lado a lado com ele, de ter intimidade com ele. Esdras foi um escriba que decidiu dedicar a sua vida a estudar, ensinar e viver as Escrituras, a lei de Deus, a Bíblia para nós. Esdras capítulo 7 vai dizer: a boa mão de Deus era sobre ele. E essa frase era repetida várias vezes no livro de Esdras. Ele era íntimo de Deus e ele conhecia, estudava e se aprofundava na Bíblia. Imagine dizer, você olhar para uma pessoa andando na rua e ver a mão de Deus sobre ela. Imagine você que é casado olhar para o lado na hora de dormir e ver a mão de Deus cobrindo o seu cônjuge, o seu esposo, sua esposa. Imagine tamanha intimidade a ponto de Deus te cobrir com a mão dele. Aleluia. Esdras tinha essa intimidade. E ele lia a Bíblia. Ele estudava e procurava Deus nas Escrituras. Caça Deus nas Escrituras. A Bíblia é um livro que fala quem Deus é, o que Ele faz e o que o glorifica. Ele espera de nós que o caçemos nas Escrituras. O segundo ponto é a oração. Uma coisa tão repetitiva, que é falado de diversas formas, mas que muitos crentes ainda não sabem como fazer. Só fazem oração como intercessão. Só pedem a Deus. Deus liberta, Deus cura, Deus me dá, Deus perdoa. E só pede. Não tira um tempo para gerar intimidade com Deus através da oração. A oração é muito mais do que pedir. Deus nos deu a oração como meio de ter comunhão com Ele. E ela é uma coisa extraordinária. Porque pensa comigo, como pode eu, Ícaro, sendo pecador, sendo falho, entrar na presença de Deus, orando, falando com Ele? Como pode eu, tão pequeno, no interior da Bahia, e tantas pessoas que fazem mais do que eu, que cantam mais, que pregam mais, que vivem mais a Bíblia, falando com Deus, e Deus ainda me escuta daqui? Deus ainda te escuta daqui. Um dos melhores exemplos de vida, de uma vida de oração, é Daniel, que orava pelo menos 3 vezes ao dia, todos os dias. Ele conversava com Deus e abria o seu coração através da oração. Daniel capítulo 10, versículo 12, mostra que o anjo Gabriel afirma, dizendo que as orações de Daniel tinham sido ouvidas desde o primeiro dia. Pensa você ter uma intimidade tão forte com Deus, que Ele atende os seus pedidos quando você fala com Ele a primeira vez.
Pensa que comunhão, que intimidade extraordinária. Daniel tinha essa intimidade. E ele era um homem que orava, se relacionando com Deus. Aleluia. Então, quando for orar, diga: Deus, Tu és meu Deus. Eu te quero, eu te busco. Me enche, me mostra a Tua face. Eu quero te sentir. Se revela para mim, Deus. Eu sei que eu estou passando por muitos problemas. Eu sei que eu estou passando por isso e aquilo. Mas agora eu só quero pedir: me mostra mais da Tua presença. Se relaciona de perto comigo. Olha assim. Deus espera de você que sua oração não seja tão somente superficial também. Ore com intimidade. Daniel era íntimo de Deus. E ele orava com intimidade com Deus. E o terceiro ponto é a adoração. Deus merece a sua adoração. Apocalipse 4 diz: toda honra, toda glória, toda força, todo poder. Eu já disse isso aqui várias vezes. Sejam dadas a Deus, porque Ele tudo fez. Porque Ele criou os céus, criou a terra. Adore a Deus em todo o tempo. Adore a Deus na alegria, na tristeza, na guerra ou na vitória, na derrota, no deserto, na tentação ou então na paz. Adore a Deus. Adore a Deus em todo lugar. Adore a Deus aqui na igreja. Mas adore a Deus no caminho de volta. Adore a Deus na escola, na faculdade. Adore a Deus no trabalho ou em casa. Adore a Deus no quarto, orando, louvando, cantando. Mas adore a Deus tomando um banho. Adore a Deus limpando a casa, ou então cozinhando. Adore a Deus em todo tempo. Aleluia. Davi, no Salmos 34, versículo 1, ele vai falar: bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu lembro do estudo que eu dei aqui, Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor no seu santuário. Louvai ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvai ao Senhor com sons altissonantes ou ressoantes. Louvai ao Senhor com bateria ou com violão. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Davi era um dos maiores adoradores da vida. Ele era íntimo de Deus. Tão íntimo que a Escritura diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Tão íntimo que quando ele cantava, quando ele louvava, quando ele tocava, demônios saíam, porque a presença de Deus enchia o lugar. E Davi escreveu muitos salmos, muitos cânticos, em diversos momentos da vida dele. Momentos que ele estava triste ou que ele estava alegre, dançando e pulando. Ele adorava a Deus na raiva, quando Saul estava perseguindo ele, querendo o matar. Mas ele também adorou a Deus quando ele venceu as guerras. Ele também adorou a Deus quando ele foi vencido pelo pecado. E ele me chama a atenção, pois depois do pecado dele, ele fez diferente de Adão. Ele não virou para Deus e falou: Deus, mas ela que foi se banhar no telhado, mas ela que ficou desnuda na minha frente, que atraiu minha atenção. Não. Salmo 51, Davi diz: ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto. Aleluia. Não me lances fora da tua presença e não tira de mim o teu espírito. Porque ele pediu para não perder. Ele tinha tudo que eu e você almejamos para esta vida. Ele tinha o dinheiro para viver várias vidas. Ele tinha fama. Tinha homens ao seu dispor. Tinha uma coroa sobre sua cabeça. E um reino que o obedecia, o venerava. Mas ele não falou: Deus, não tira de mim o meu reino. Ele não disse: Deus, não tira de mim meu dinheiro. Ele não disse: Deus, não tira de mim a minha coroa, nem minha fama, nem meus soldados. Ele disse: Deus, não retires de mim o teu espírito. Ele fez diferente de Adão.
Ele era íntimo de Deus. E ele era um adorador. Ele tinha comunhão com Deus. Ele adorava a Deus em todo tempo, em todo momento. Seja íntimo de Deus, conhecendo sua palavra, se aproximando dele na oração e o adorando em todo tempo. Seja íntimo dele. Muitos cristãos nos dias de hoje são como aquele filho pródigo que não saiu de casa, não abandonou a presença do pai. Ele estava dentro de casa, estava na presença do pai, mas ele não tinha comunhão, não se relacionava com o pai, não compartilhava dos mesmos pensamentos que o pai, não sentia o mesmo que o pai, não era íntimo do pai. E como eu disse no início, Deus nos traz perguntas agora, não para te condenar, não para te acusar, não para te envergonhar, mas para, se preciso, te resgatar, te aproximar dele, para restaurar a comunhão que ele tem contigo. Feche seus olhos, se você puder, no nome de Jesus. E eu te pergunto, como está a sua intimidade com Deus? Há quanto tempo que você não sente um abraço de Deus? Quanto tempo você não sente o toque dele? Quanto tempo faz que você não escuta a voz dele? Qual foi a última vez que você caminhou com Deus? Você busca conhecer ele profundamente nas Escrituras? Você tem buscado comunhão com Deus em suas orações? Tem se aproximado dele, o adorando em todo o tempo? Como está a sua intimidade com Deus? Cristo morreu para que você tivesse intimidade com Deus. E hoje celebramos o sacrifício que Ele fez, não só para te salvar, não só para te dar um lugar nos céus, mas para que você tivesse intimidade com Deus.